Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, onde está o projeto que vai viabilizar ou não o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial, disse que os líderes não entraram num consenso, num acordo, e assim não foi possível colocar em debate, em votação, a PEC que estabelece um novo auxílio emergencial. Ele disse que ele acha que tem que ser colocado em plenário para que decidam em votação toda a situação. Mas a maioria dos senadores querem desmembrar, separar auxílio emergencial de todas as outras matérias que colocaram no mesmo bojo de votação, como uma forma de especulação, como uma forma de chantagem política, no sentido de que só vota o auxílio emergencial se for votado essas outras matérias, que eu já expliquei para vocês. A desvinculação de receita para saúde e educação, ou seja, estados, municípios e União não serão obrigados a investir o mínimo em saúde e educação, o que é um absurdo, uma vergonha, uma situação calamitosa, notadamente nesse momento de pandemia. Deixar de investir o mínimo em saúde? Deixar de investir o mínimo em educação? Como se a nossa educação e a nossa saúde fosse a melhor do mundo. Ah, tá, não precisa investir porque nós temos a melhor saúde e a melhor educação do mundo. Então não precisa investir nem o mínimo mais. Uau! Ah, faça-me o favor. Aí querem colocar tudo para os parlamentares votarem. Tem razão de não votar mesmo. Uma situação vergonhosa desse governo Bolsonaro, desse Paulo Guedes. Ah, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não se esqueça, clica aí e se inscreva no canal, que é importante, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. E, para encerrar, eu vou deixar aqui o presidente do Senado explicando para vocês o que ele pretende fazer com esse pepino, o que ele pretende fazer com essa bombinha na mão em relação ao auxílio emergencial e outras matérias tão importantes, tendo em vista que é uma realidade que milhões de pessoas estão sem emprego, sem vacina e sem qualquer tipo de ajuda do governo. E o governo, deitado em berço esplêndido, tomando seu leite condensado, comendo a sua picanha e enrolando em cima de projetos que não têm espaço para enrolação, que é para ontem. Era para janeiro, era para 1º de janeiro de 2021, tendo em vista que o auxílio emergencial acabou dia 31 de dezembro de 2020 e todo mundo sabia disso. Veja o que Rodrigo Pacheco nos informa. Dá uma olhadinha. Da PEC emergencial, que trata principalmente da questão do auxílio emergencial. Você teve uma reunião de líderes hoje e muitos líderes têm falado principalmente o impasse por conta da questão dos mínimos, né, de investimento em saúde e educação. Como que está essa situação, previsão de votação, como que está essa negociação? Bom, primeiro que o auxílio emergencial é algo realmente muito importante, tido pelo Senado, pela Câmara, pelo governo federal como necessário. Acho que isso já está definido, que nós devemos ter mesmo o auxílio emergencial num formato ainda e num valor e tempo de duração que será decidido pelo governo federal. E há uma necessidade do Senado Federal e da Câmara apresentarem o que se chama do protocolo fiscal, de uma situação que demonstre a responsabilidade fiscal do país. A questão da desvinculação e da unificação de mínimos da saúde e da educação teve reações das mais diversas, inclusive por parte de senadores e líderes partidários, e a melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda à Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado, e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós decidimos em relação à PEC, a propósito da sua pergunta, a PEC emergencial 186 de 2019, de relatoria do senador Márcio Bittar, é que, pautada para hoje, será lido o parecer. Após lido o parecer, será iniciada a discussão da matéria. Nós não votaremos na data de hoje a proposta de emenda à Constituição, permitindo que os senadores possam discutir e sugerir, eventualmente, alterações que podem ser acolhidas pelo relator. A oportunidade de destaques também ficou para a próxima semana e estará mantido na pauta de terça e quarta-feira a proposta de emenda à Constituição 186, terça para continuar a discussão e quarta aí sim para a deliberação e para a votação, quero acreditar, nos 2 turnos de votação da proposta de emenda à Constituição. E os institutos nela contidos serão decididos pela maioria do plenário. Presidente, ainda na reunião dos líderes foi decidido que vai
ser votado na quarta-feira, como o senhor bem mencionou, o governo quer começar a pagar o auxílio em março. Só que só vai encaminhar a proposta de auxílio emergencial após a aprovação nas duas casas. Esse adiamento não coloca em risco a aprovação do Congresso ainda no mês de março? Não é necessariamente um adiamento, Renato. É, na verdade, o cronograma de uma proposta de emenda à Constituição. Uma proposta de emenda à Constituição que está realmente desde 2019 na casa, não houve um ambiente em 2020 para votá-la. Nós, então, ao assumirmos o Senado, a presidência, decidimos estabelecer isso como uma prioridade, até em razão das conversas que tivemos com o ministro Paulo Guedes, da importância para o auxílio de se ter uma demonstração de responsabilidade fiscal no Brasil. E é esse o nosso sentimento, de sermos, repito, colaborativos com o governo federal, com o Ministério da Economia, com o trabalho do ministro Paulo Guedes. Por isso, pautamos a PEC. E, na verdade, há um cronograma que precisa ser seguido, que há boa vontade de todos os líderes de ter agilidade nisso, justamente para viabilizar o auxílio emergencial. Mas já que nós não tivemos o trabalho das comissões permanentes da casa, isso está indo direto para o plenário, esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. Quando o senhor acha que começam os pagamentos do auxílio emergencial? Essa é uma resposta que também nós todos queremos o mais brevemente possível e sermos colaborativos com a possibilidade de ser o quanto antes, mas isso também é um cronograma que precisa ser estabelecido pela equipe econômica e nós vamos ajudar a estabelecê-lo oportunamente. Tem vários líderes falando de reduzir a PEC só ao auxílio e à calamidade pública. O senhor vê mais consenso nesse sentido, de fatiamento? Na verdade, o que eu vi foi uma grande reação à questão da desvinculação dos mínimos de educação e dos mínimos de saúde, mas há aspectos remanescentes do parecer do senador Márcio Bittar que não houve tanta polêmica. Então vamos fazer o seguinte, vamos aguardar a leitura do parecer pelo senador Márcio Bittar, haverá discussões pelos líderes partidários, pelos senadores e senadoras, e aí nós vamos ter o resultado disso muito em breve com a votação de quarta-feira.